Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder refletir com os irmãos sobre a palavra de Deus. Esse texto é um texto conhecido dos irmãos, é um texto muito conhecido da igreja. Fala a respeito da multiplicação de pães e peixes feito por Jesus. É interessante que apenas esta passagem ela é compartilhada entre os outros evangelistas que falaram a respeito de Jesus. Você observa que este texto é um dos textos em que os outros evangelistas escreveram a respeito. João escreve muito pouco das coisas que os demais evangelistas escreveram. Até porque quando João ele vai apresentar a Jesus, ele tinha um desejo de não apresentar Jesus como os demais. É bem verdade que quando João escreve o seu evangelho, os demais evangelhos já estavam em circulação, a saber, Marcos, Mateus e Lucas. Então João ele já tinha ciência daquilo que havia escrito da pessoa e do ministério de Cristo. João ele se preocupa em escrever não tudo o que ocorreu na vida de Cristo, mas sim o período do seu ministério. E você observa que quando João ele vai apresentar Jesus, ele não apresenta Jesus como Mateus apresentou, como Lucas apresentou, e nem tampouco como Marcos apresentou. Quando João vai apresentar a Jesus, ele inicia o evangelho dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por que João está dizendo isso? João sabia que naquela época a igreja ela já estava composta em sua grande maioria de gentios. Não era mais uma igreja judaizante como no princípio, mas era uma igreja composta já de muitas pessoas em vários lugares, de várias línguas, e os gentios já tinham crido em Cristo como Salvador. E principalmente o povo de língua grega, muitos já haviam aceitado a Cristo. E se você perguntasse a um grego, por que o mundo ele foi criado de maneira tão ordenada? E por que as coisas não fogem de seu sincronismo a dia, à noite, as horas passam, aos meses, as estações do ano? Por que tudo isso é assim? Quem fez tudo isso? O grego me diria: isso é obra do Logos divino, de uma palavra divina. A gente não sabe, mas sabemos que foi divino essa palavra que deu a ordem e tudo aconteceu. Então quando João está escrevendo, ele quer deixar bem claro que essa palavra, esse Logos que diziam, ele tinha um nome, o nome dele era Jesus Cristo, e ele é o fundador, o criador de tudo e de todas as coisas. Se um judeu de língua grega, helenista, lesse isso aqui do capítulo 1 de João, ele iria se reportar lá para o Antigo Testamento, para o livro de Gênesis. Porque quando João está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João não está dizendo que Jesus ele foi criado. João estava dizendo que Jesus ele já era pretérito, passado, antes
E em Gênesis, quando pegamos a Septuaginta, que é a Bíblia grega, a gente vai ver que é a mesma expressão, arque, começo, princípio. Então, se um judeu de língua grega pegasse isso aqui e dizer, não é possível, o que estão dizendo? Estão dizendo que esse aqui, esse rabino da Galileia, itinerante, ele é Deus. Mas se você lesse o texto no hebraico, a expressão primeira lá é Bereshit. O que é Bereshit? No começo, no princípio. Mas a raiz de Bereshit é Rosh. E Rosh no hebraico é cabeça. O que quer dizer isso, pastor? Que loucura é essa? Ele estava dizendo, quando Moisés escreve, no princípio, Bereshit, ele estava dizendo que o mundo foi criado por alguém. E esse alguém é o cabeça de tudo que já existiu. E através desse cabeça, desse pensamento, ele deu simplesmente uma palavra. E tudo aquilo que não existia veio à existência. Quem é esse cabeça? João está dizendo para mim e para você, aqui nessa noite eu quero dizer para você que esse cabeça tem um nome: Jesus Cristo, o Nazareno. Ele veio, ele se fez carne, mas ele era Deus. E quando chegamos aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que João vai relatar sobre a multiplicação de pães e peixes. Mas João traz algum detalhe interessante. Quando João vai falar a respeito disso, João diz que as multidões, elas vinham atrás de Jesus por causa dos milagres operados por ele, por causa das curas operadas por Jesus, porque Jesus era diferente de qualquer outro que já tinha aparecido na história. Você lembra de quando as pessoas viram Jesus pregando pela primeira vez em uma sinagoga? Jesus expulsa um demônio de um rapaz e as pessoas ficam embasbacadas e dizem: que palavra é essa? Que mensagem é essa? Este homem prega como alguém que tem autoridade. As palavras de Jesus não eram simplesmente a palavra do rabino, do fariseu, do saduceu, do escriba, não. Ele tinha uma palavra de autoridade. Irmão, quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Quando Jesus dava ordem a quem estava com a mão errada, essa mão tinha que voltar ao normal, porque ele é Deus, ele conhece as mãos, ele conhece os defeitos físicos. Quando Jesus dizia a alguém, enxerga, a pessoa tinha que enxergar. Quando Jesus mandava o demônio sair, ele tinha que sair, porque Jesus tinha uma palavra de autoridade. Glória a Deus. E João inicia dizendo aqui que as pessoas estavam atrás de Jesus, porque Jesus fazia isso. Jesus está numa localidade deserta. Jesus está ali com seus discípulos 12. E de repente ele observa que uma grande multidão se aproxima. Jesus sabia, segundo o relato de Mateus e de Lucas, eles dizem que, quando falam a respeito desse texto, que já há alguns dias as pessoas vinham atrás de Jesus. Qualquer coisa boa, irmão, era ouvir uma mensagem do Mestre. Coisa maravilhosa. Eu sei que hoje tem grandes pregadores, eu sei que tem doutores, conhecedores das Escrituras, mas eu acho que não existe, nunca vai existir um pregador como Jesus, o Nazareno. Então todo mundo queria ouvir a mensagem daquele Rabone da Galileia, simples, aquele pregador. As pessoas vinham e uma grande multidão os cerca. E observe uma coisa: eles estão no monte. Aí de repente Jesus, vendo aquela grande multidão, Jesus chama Filipe, que era daquela cidade de Betsaida. Ele chama Filipe
E eu não sei se você percebeu, no detalhe do versículo de número 4, João diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por que João colocou isso aqui? O que tem a ver isso? João sabia de quem ele estava falando. A Páscoa é a festa celebrada pelos judeus pela saída do povo do Egito, pela liberdade que Deus deu a eles no cativeiro egípcio. Então você sabe que todas as vezes, quando o povo saiu do Egito, eles foram para onde? Para o deserto. E lá no deserto, onde eles estavam? Um lugar que não tinha água, um lugar que não tinha pão, que não tinha alimento, que não tinha nada. Mas Deus, enquanto eles andavam pelo deserto, Deus deu a eles água, Deus deu pão, Deus cobria eles com a sua sombra, Deus alimentava aquele povo, Deus guardava eles aonde quer que eles fossem. E você observa que Deus deu ao povo o maná no deserto. Todos os dias, de segunda a sexta, caía o maná. O povo saiu com o pão, já estava lá. Na sexta-feira caía o dobro, para que no sábado eles não necessitavam de ir lá fora buscar. Então, quando João está dizendo isso aqui, que era a época da Páscoa, João está querendo nos fazer entender que quem estava ali era Deus. Ele estava no lugar deserto, mas Deus estava lá. Glória. Aí Jesus chama Filipe, pergunta para Filipe. O dia já está se declinando, ele pergunta: aonde vamos comprar pão para toda essa multidão? Que pergunta, irmão? Aonde nós acharemos alimento para todo esse povo? Ali tinha quase 5.000 homens. E você sabe que eles não contavam mulheres e crianças. Isso era a cultura dos judeus. Porventura, se aqui fosse uma sinagoga, só se contaria o número de homens. Mulheres e crianças não se contavam. Então eu imagino que se cada homem ali tivesse uma esposa, já era 10.000. E se tivesse, cada um deles, cada casal tivesse um filho, já era 15. E judeus gostam de ter muito filho, então imaginemos por baixo que ali havia mais ou menos umas 20.000 a 15.000 pessoas. Então, quando Jesus faz essa pergunta para Filipe, onde acharemos? Filipe pensa: agora ele ficou doido. Mas você observou o que João está relatando aqui? Jesus perguntou, irmão, mas Jesus só perguntou para o provar. Sabe por quê? Porque tem coisa que Jesus pergunta para mim e para você, mas só para nos provar. Sabe por quê, irmão? Ele já sabe o que ele tem que fazer, ele é Deus. Ele sabe o que ele tem que fazer, irmão. Eu não preciso da minha, da sua opinião, não. Às vezes ele nos pergunta como Deus, mas ele já sabe o que ele deve fazer. Aí eu penso que Filipe começa a fazer a sua matemática e pensar: mas mestre, eu vou jogar por baixo aqui 200 denários. 200 denários era para comprar várias padarias naquela época. 200 denários, para você ter uma ideia, um denário era o salário de um trabalhador braçal, o salário diário, e um denário dava para a pessoa comer de manhã, à tarde e à noite. E Filipe diz: 200 denários, 200 dias de trabalho, quase 6 meses, quase a metade do ano trabalhando, não seria possível alimentar essa grande multidão. E quando eles estão dialogando na sua matemática para saber se era possível ou não era possível, aonde achariam a padaria aquela hora para comprar alimento para todo mundo? Aí de repente chega André. André chega e disse: olha, eu achei um rapaz.
no meio dessa grande multidão, tinha um rapaz. E a expressão rapaz no grego é paidarion. Sabe o que era, irmão? Não era um rapaz, um moço de 20 anos, não. Era um adolescente. Eu encontrei um rapaz. E o que esse rapaz tem? Está com algum problema? Não. Ele tem alimento. Ele tem 5 pães de cevada. E ele tem 2 peixes. E não eram peixes grandes, eram peixinhos pequenos. O pão de cevada naquela época era alimento de pobre. Aquele menino levou aquele alimento para poder passar o dia perambulando por aí. Naquela época, comer peixe fresco era só para a elite. Então, os pescadores, eles pegavam aqueles peixes menores, vendiam aos pobres. Esses pobres pegavam aquele peixe, molhavam no vinagre para que ele sustentasse um pouco mais. O pão de cevada era um pão simples, muito simples feito, e só a comunidade pobre que comia. E esse menino levou esses alimentos para acompanhar aquela grande multidão. Mas quando André chega com aquele menino, com aqueles alimentos, ele disse: ele só tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Mas entregaram para Jesus, irmão. Entregaram para Jesus, colocaram na palma das mãos de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite. Na minha mão, na mão do pastor, na mão dos irmãos, pode parecer pouco. Na nossa mão, na mão do homem, pode até parecer pouco. Mas na mão de Deus, irmão, as coisas são diferentes. Quando está na minha, na sua mão, às vezes coisas que estão na nossa mão, a gente pensa: mas meu Deus, isso aqui é muito pouco na sua mão. Mas quando se coloca na mão do Eterno, na mão do Todo-Poderoso, na mão de Deus, as coisas são diferentes. Aí eu quero dizer para você uma coisa aqui nessa noite, irmão. Você às vezes tem problema, tem dificuldade, tem adversidade e fica segurando. Para que você fica segurando isso? Entrega na mão de Jesus, irmão. Na mão dele o problema é resolvido facilmente. Na minha, na sua tem dificuldade, mas na mão dele não, irmão. Quando entregamos na mão do Senhor, o problema é ser solucionado, porque Ele é Deus. Entregaram na mão de Jesus. Jesus pega aquele alimento. Com certeza estava na bolsa do rapaz. E aí Jesus mandou o povo se organizar. Porque Deus, irmão, Ele não trabalha no meio de desorganização. Você observa que Jesus, Ele, para ajudar com que os discípulos distribuíssem, quando Lucas ou Mateus, que me falha a memória, ele diz que Jesus mandou sentados de 50 em 50. Era uma grande multidão. Imagine os grupos de 50 que não havia. Aí Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes, levanta e dá graças, e faz a oração que os judeus fazem quando vai se alimentar: bendito és tu, ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e que faz crescer o pão para a nossa alimentação. Ele deu graça. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, e dá na mão de cada um dos discípulos. E os discípulos vão no meio dos grupos. Eu imagino que eles arrumaram cestas. Eu posso perceber isso pelo texto. E aí começa a distribuir. Só que o interessante, irmão, é que eles tiram de dentro do cesto e entregam para a pessoa. Quando olha, ainda
irmão, sabe por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Ninguém pode limitar a Deus. Você já pensou? Ele só tinha dois, aí tira um, era para ficar um. Mas na matemática de Deus, as coisas é diferente, mas tinha mais um, tinha outro, porque Deus é inesgotável, a fonte de Deus não esgota. Quando você pensa que já chegou no limite, Deus ainda tem mais para você. Quando distribuir para todo mundo comeu, se alimentou. E João diz que todos ficaram fartos. Sabe o que é isso? A expressão grega que ficar farto significa que eles comeram até não aguentar comer mais. Aí os discípulos voltam. Eu imagino, eles estavam com garçons distribuindo. Aí eles devem ter pensado, trabalhando aí com o mestre, alimentando esse tanto de gente, e agora, nossa, aí Jesus diz, junto o que sobrou. E quantos cestos sobraram, irmão? Quantos? Os irmãos lembram? 12 cestos cheios. Por que sobrou 12? Sabe por quê? Ninguém trabalha para Deus de graça, não. Ninguém trabalha para Deus de graça. Não pensa, eu estou fazendo isso aqui, será que vai ter recompensa? Tem sim, porque ninguém trabalha para Jesus de graça. Quando eles voltaram, depois de ter alimentado, aquela grana sobrou deles, estava lá, separado, guardado, porque Jesus também tinha para eles. Olha. Depois do milagre, as pessoas começaram a dizer, verdadeiramente, esse era o profeta que nós estávamos esperando. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, dentro de tudo que eu falei, é que simplesmente a pessoa que foi usada por Deus ali foi um adolescente. Foi um adolescente. Aquele adolescente, ele não estava pensando em si mesmo. Porque eu imagino que quando os discípulos passaram no meio da multidão, alguém tem comida, ninguém disse que tinha. Porque um pai que tivesse algum alimento dos seus filhos, ele ia dizer, jamais eu vou tirar da boca dos meus filhos para dar para essa grande multidão. Morre eu e eles de fome. O povo já estava cansado vários dias atrás de Jesus, sem comer, sem beber. Mas aquele menino, ele se levantou e disse, eu tenho o que Deus precisa. Eu tenho o que Deus precisa para fazer um milagre. Eu quero dizer a você aqui, se você está entendendo o que essa palavra, Deus está falando ao nosso coração, você tem na sua mão o que Deus precisa para realizar o milagre. Se aquele rapaz, aquele adolescente tivesse negado-se a dar o seu alimento, quantas pessoas ali teriam passado mal? Algumas teriam até morrido. Quantas mães perderiam seu filho? Quantos pais perderiam seu filho? Quantas pessoas sofreriam algum dano por se deixar de se alimentar? Porque aquele rapaz se negou, mas ele não se negou. O que Deus precisa, irmão, está na minha e na sua mão. O que Deus necessita para que o milagre seja operado está na palma da nossa mão. Agora, o que é que requer de nós? A atitude desse adolescente. Ele pegou e ele entregou na mão de Jesus sem reserva. O texto não nos informa que ele guardou algo para ele. Ele não fez como no início da igreja fizeram Ananias e Safira. Você lembra de Ananias e Safira?
a igreja estava alavancando de uma maneira maravilhosa. Deus operava grandes milagres através dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. E as pessoas, a comunidade estava crescendo de maneira que ninguém tinha mais do que ninguém. Todos chegavam a deixar aos pés dos apóstolos seus haveres. E Barnabé, um homem de posses, ele chega, vende tudo que ele tem, ele deposita aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira vê aquilo. Era o início da igreja. E como o que era colocado aos pés dos apóstolos era dividido entre todos, eles pensam: a gente vai fazer o seguinte, eu vou vender a herdade, a gente chega lá, deposita a metade aos pés dele, vamos poder usufruir do que eles têm e ainda vamos ter guardado. Só que quando chegaram lá, irmão, quando Ananias chegou, que foi entregar os pés de Pedro, Pedro olhou dentro do olho do Ananias e disse: Ananias, tu tens certeza que foi só isso que deu? Sim, trouxe aqui tudo. Aí ele disse: o quê? Você vai morrer, porque você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmão, a gente pode até mentir para os homens, mas para ele não tem como mentir, não, irmão. Para ele não tem. Você pode até enganar o homem, mas a ele não engana, não, porque ele é Deus, ele é poderoso e ele sabe de todas as coisas. Ananias caiu duro. Daqui a pouco vem a sua esposa, algumas horas depois, e ela fala a mesma coisa. Não, foi por isso que aí disse: você está vendo esses homens que estão aí na porta? Eles vão recolher o seu corpo assim como recolheram do Ananias, seu esposo mentiroso. Sabe por quê? Porque guardaram para si, para poder usufruir do que era dos outros. O que esse adolescente fez traz-nos um recado tremendo da parte de Deus. Ele não estava preocupado com si, ele não estava preocupado com a sua alma, com alimentar o seu corpo. Ele disse: eu quero ser útil para Deus, eu quero ser instrumento de Deus. E se aquela grande multidão não pereceu por causa de um adolescente. Agora eu penso, irmão, quantas pessoas estão morrendo no mundo porque não tem o pão da palavra. E Deus nessa noite está falando aqui comigo e com você. Será que você vai se disponibilizar a entregar em minhas mãos e ser um instrumento para que outras pessoas não venham a perecer? Esse é o recado que João está trazendo para nós. Naquele deserto, onde não tinha água e nem pão, uma pessoa foi o instrumento que Deus usou para alimentar aquela grande multidão. Será que nessa noite aqui, se Deus passasse, Ele encontraria alguém? E a gente pensa: mas um só, irmão, no meio, digamos, de 15 a 20 mil pessoas, uma pessoa. A estatística é muito grande. A probabilidade de entre 20 a 15 mil, mas encontraram ele lá no meio. E eu quero te dizer uma coisa: se porventura houver alguém que quer ser instrumento de Deus para salvar pessoas que estão morrendo lá fora, eu tenho certeza que você vai ser encontrado por Deus, independentemente do lugar aonde você estiver. Deus vai te encontrar. Deus vai encontrar você. Deus, Ele vai lá onde você está, Ele vai pegar pela sua mão, Ele vai te trazer para que você seja um instrumento dele
nessa última hora, se coloque em pé. Só foi uma adolescente. Uma pessoa, irmão, que fez a diferença no meio daquela grande multidão. Eu me lembro de uma história nos Estados Unidos, onde o pastor fez um congresso, gastou muito dinheiro. E naqueles dias de congresso, apenas um rapaz, jovem, aceitou a Cristo como seu Salvador. E aquele pastor foi orar a Deus e dizer: Deus, mas eu gastei tanto, investi tanto, orei tanto nessa festa, para que muita gente se rendesse aos seus pés. Chamou Jesus. Aí Deus disse àquele pastor: vou te mostrar que só um é capaz de fazer a diferença. Anos depois, aquele rapaz que havia aceitado Jesus estava enchendo estádios nos Estados Unidos, e pessoas vinham aos montes, dobrando-se e aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. O nome daquele rapaz era Billy Graham. Só ele naquele dia. Eu tenho certeza que se tiver um aqui nessa noite, pode fazer a diferença. Eu não vou chamar você aqui na frente. Eu não vou apontar você. Mas você sabe porque a palavra falou ao seu coração. Você sabe que Deus te escolheu, que Deus te chamou e te vocacionou. E através da sua vida, muita gente nessa última hora ainda vai se render aos pés do Salvador. Deus sabe por que dessa palavra aqui. Eu quero crer que aqui nessa noite Deus não manda pregar algo ao Léo, irmão. Tem alguém que vai ser um instrumento poderosamente usado por Deus para alimentar multidões, para alimentar almas que estão perecendo, morrendo e indo para o inferno. Deus vai usar você. O Espírito vai usar você. Ele vai te achar, Ele vai te encontrar, Ele vai te pegar pela tua mão, Ele vai pegar você, Ele vai trazer. Deus já está trabalhando para que os anjos dele vão até onde você está, para que pegue você na sua mão, querendo você ou não, vão te trazer aos pés do Mestre. O Mestre vai pegar aquilo que está na sua mão, e daquilo que está na sua mão será multiplicado, transformado através da sua vida, porque Deus escolheu você, Deus vocacionou você. Você está recuando no chamado, você está retrocedendo, mas Deus está te dizendo essa noite: eu vou te pegar, porque eu estou em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, o Espírito Santo de Deus, eu sei que tu estás na tua palavra. Essa palavra ela é viva, ela não é minha. Se ela fosse minha, ela ia cair por terra agora, mas ela é constituída. Espírito de Deus, tu és Deus. Nesse momento eu te peço, eu não vou chamar a pessoa, mas a pessoa que o Senhor mandou falar aqui, ela vai vir aqui na frente. Eu te peço, Espírito de Deus, alcança ela aí nesse momento, meu Pai. Traz ela, meu Senhor, e enche ela da tua presença. Faz ela entender o teu chamado. Glorifica o teu nome. Ah, meu Deus, que
continua a abençoar esse trabalho. Toma a vida desses adolescentes que aqui estão. Toma esse trabalho desses jovens, essas peças que eles têm feito, esse teatro, ó Pai. Meu Deus, que vidas rendam-se aos seus pés através, ó Deus, deste trabalho. Meu Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ter participado do culto aqui nessa noite. Abençoa os teus filhos e eu te agradeço por tudo.